Aldrin Mazei, uma pergunta aqui pro público. Você encaminhou no nosso grupo de discussão uma capa da Isto É com o João Dória. Sim. Um colo carregado de vacinas. É verdadeira aquela capa? É a capa da Isto É desta semana. Meu Deus, que vergonha. Você não gostou da foto, da capa, da matéria? Agora eu sei porque chama a revista de Quanto É. Vamos entrar numa notícia que tem a ver com isso, Tonholi? Falar da crise de credibilidade na imprensa, de um modo geral. Aí você vai poder falar um pouco sobre isso também. Uma matéria que saiu no site do nosso amigo Fernando Rodrigues, o Poder 360, que fala sobre uma pesquisa que foi realizada pela agência Edelman, revelando que mais da metade dos norte-americanos, pela primeira vez, esse número foi encontrado, esse índice apareceu, mais da metade dos norte-americanos não confiam mais na mídia tradicional. A pesquisa ainda revela que, para 56% dos entrevistados, jornalista só tenta confundir as pessoas. 58% dos entrevistados disseram que as empresas de mídia estão mais preocupadas em apoiar uma ideologia ou um político do que informar o público. Cláudio, então, olha, essa bola tem que ser passada para você. Você que é o professor de jornalismo aqui. O professor Rosenthal Calmon Alves, da Universidade de Austin, no Texas, tem uma frase genial que ele fala que a idade da mídia de massas se converteu na idade das massas de mídia. Então, hoje, cada um é uma mídia. Naturalmente, isso tem a ver com o fim das grandes narrativas. Antigamente você tinha uma banda de músicos que eram pessoas que estudaram música em conservatório. Hoje você tem um DJ que aprendeu a cortar e colar sons e fazer a sua lista. Acabou a grande narrativa do O Músico. Cuidado que tá cheio de DJ na rádio aqui, hein? E acabou a narrativa do O Jornalista. As pessoas hoje querem ter as suas próprias narrativas e a mídia, sabedora que perdeu espaço para essas pessoas, já começou há muitos anos colocar os vocábulos I, my, you nos seus produtos. YouTube, My Yahoo, iTunes, para ver se abana o rabo para o consumidor e fala que você pode ser você mesmo. Então veja a quantidade de I, my, you que você tem nos produtos midiáticos. É uma forma da grande mídia falar: volte para nós, por favor, porque aqui você pode exercer a sua narrativa. Porque o público, em geral, deixou de acreditar na narrativa da imprensa, porque fala: não, eu tenho a minha narrativa, eu tenho minhas formas de apurar. Por que eu quero um intermediário? Acabou a era do intermediário. Você acha que esse é o raciocínio? Eu tenho as minhas formas de apurar, ou a imprensa não está dizendo aquilo que eu quero acreditar? Não, eu tenho minhas formas de apurar. Aí o que está acontecendo? Como o consumidor não tem as suas formas de apurar, a gente sabe que não tem. Não tem, não sabe fazer. Veio a onda das fake news. Então, há um pensamento que a gente precisa ter para esse começo do século XXI, que o leitor e o consumidor de notícias sempre exigiu um código de ética dos jornalistas. De veracidade, de acurácia. Agora começa a vir a parte em que o jornalista começa a exigir do consumidor de notícia a acurácia e a ética. Tanto que surgiram as agências de checagem. As agências de checagem, na maioria das vezes, não estão checando a grande mídia. Eles estão checando o que o povão está falando. Sim. Porque o povão começou a achar que, de uma noite para o dia, virou jornalista também. Exatamente. Agora, tem um detalhe que, assim, quando a pesquisa aí disse que os veículos de mídia tradicional estão mais preocupados em defender uma ideologia do que a fornecer notícias, a gente também sabe que isso é verdade. Então, isso também não deve ser descartado, porque é verdade. Então, quer dizer, a gente sabe que a imprensa, em geral, tem um viés, infelizmente. E no Brasil, especialmente, isso é mais complicado, porque
os veículos de imprensa não declaram aquelas suas preferências políticas e tal, como nos Estados Unidos, em geral, eles fazem. Então aqui você fica com aquela impressão, ou tinha aquela impressão, que o sujeito estava te transmitindo uma notícia. De repente a gente começou a perceber que não era bem uma notícia, ou que se vinha a notícia, junto vinha a interpretação do jornalista, do repórter e tal. Então, as pessoas com essa expansão que aconteceu da internet e tal, as pessoas começaram a perceber isso aí, né? E claro, junto com outros intelectuais que começaram a questionar isso e tal. Então, quer dizer, é um fato esse também. Então, isso também deu ensejo para que esses canais de mídia alternativa aparecessem, esses canais de mídia que muitos são até canais que são preocupados com fornecer notícias verdadeiras e tal, mas também uma proliferação muito grande de canais que fornecem qualquer tipo de notícia que favoreça uma narrativa que ele, ou a ideologia que ele concorda, né? Mas que nós tínhamos aí, pelo menos 10 anos atrás, uma mídia que era enviesada e quase que totalmente enviesada, sem que a gente percebesse, ou que a gente percebesse muito pouco, né? Isso é verdade também. Então, quer dizer, quantos anos que a gente não passou ouvindo o PT falar do PIG, né? Partido Paulo da Henrique imprensa, Amorim inventou o PIG. Partido da imprensa golpista. Ganhando milhões da Petrobras por mês. Não é estranho a gente ouvir hoje os bolsonaristas falarem contra a Globo. Então, quer dizer, a Globo, que é o maior veículo de mídia brasileiro, então ele se transforma no algoz do político, né? Então, quer dizer, só que ao mesmo tempo não existe mídia no Brasil sem dinheiro público. E aí acontecem as excrescências todas, né? A influência do governo dentro dos canais de mídia, você vai defender o governo, vou te pagar tanto de mídia, você vai... Então, quer dizer, isso, eu acho que os dois lados têm culpa, obviamente, né? Também é um... Diga, Paulo. Eu acrescentaria tudo que vocês falaram, a atualidade, o que nós vivemos hoje, que é um momento muito imediatista. As pessoas querem tudo de forma imediata. Isso no geral. Verdade. E as notícias também entram nesse pacote. As pessoas não querem parar para pensar, né? Então existe uma preguiça mental de pegar uma notícia, de tentar interpretar o que está por trás daquilo, checar aquilo, de você olhar 2 ou 3 lugares diferentes para ver se aquilo bate, né? Então é a questão imediatista. Eu peguei uma notícia, não importa o que seja, eu tomo aquilo como verdade e eu não checo aquilo, eu não me dou o trabalho de entrar na internet e perder 2 segundos só para ver se aquilo realmente tem fundamento ou não. Pegando carona no que o Paulo Tadeu está falando, concordo plenamente com o Paulo Tadeu, porque eu pego notícia no meu site claudiotonholi.com.br, boto no Twitter, as pessoas leem o resumo do Twitter, Paulo Tadeu, e me fazem perguntas do que tá dentro da matéria. Os caras têm preguiça de ler a reportagem. Não clicaram no link, né, que você colocou ninguém lá, né? clica. Ninguém clicou para ler. Não clica. Difícil. Aí tem aquela famosa frase do Roger Ailes, o criador da Fox News, que disse que as pessoas, na verdade, não querem se informar. Elas querem ter a sensação de que estão informadas. É isso. E aí, para isso, você tem aí as redes sociais, os 140 caracteres. Hoje aumentou, né? Mas as pessoas estavam se informando com 140 caracteres e só. Eu sei que são águas passadas já, mas assim, tem um videozinho que rola no YouTube aí, da época da eleição do Donald Trump, em 2016. Então aquilo ali é um exemplo disso, né? Eles compilaram, assim, toda a mídia falando, não, isso é uma besteira, não sei o que, tal, isso aí, tal. E aí foi mudando a narrativa à medida que ele foi, primeiro consolidando a sua candidatura, né? Aí depois ele passou das prévias e depois ele foi, né, escolhido pelo partido e tal. E a mídia ia mudando a narrativa de deslegitimar a candidatura do sujeito até que ele ganhou, né? Então, quer dizer, enquanto todo mundo estava dando 90% de vitória para Hillary no dia da eleição. Então é claro que há um viés nisso, é claro que a imprensa estava tentando minar a candidatura dele ou a eleição dele de qualquer maneira, né? Então a gente sabe que isso existe também. Então, quer dizer... Esse vale tudo acabou ficando... Você quer saber a minha opinião final, ao fim e ao cabo? Eu acho que tem que se publicar tudo e que os responsáveis respondam judicialmente pela bobagem que publicaram.
Judicializa, que não tenha nenhum tipo de censura. Publique-se tudo. Depois responda-se nas barras da lei. Concordo. Isso de certa forma é o que diz a lei hoje, né? Eu não sei se isso está funcionando. Porque você tem funcionando. Tem muita gente postando um monte de bobagem aí. Eu concordo com o Tonholi, mas eu não sei se está em prática. Todo mundo se sente hoje produtor de conteúdo. Judicializar no Brasil custa caro, dá trabalho, é cansativo. Então muita gente não faz por conta disso, né? Eu, por exemplo, eu entrei com uma ação contra uma desses veículos de esquerda cujo articulista me chamou de capitão do mato. Eu entrei com uma ação. A juíza sequer aceitou o processo. Ela deu como improcedente. Como isso, né? Ele postou isso nas redes sociais? Ele postou nas redes, no site, né, da revista. E aí a revista alegou que ela não se responsabiliza pelo que um articulista publica. E a juíza falou, beleza, então é isso aí. Então a ação é improcedente. Aí eu pergunto, essa juíza tem claramente um viés ali que não quis nem aceitar. Então, quer dizer, é cansativo, né? Então as pessoas não fazem também porque elas têm quase certeza de que vão se desgastar com é o castelo do Kafka. A grande verdade.